Você já fez aquela brincadeira de olhar para as nuvens e imaginar imagens e ver imagens? Já fez? Quem fez isso? Quem ainda faz isso? Esse é o lado criança da gente ainda que permanece, né? A gente olha para as nuvens e aí a gente fica imaginando. Aí se tiver alguém, a gente diz assim, estou vendo um avião. O cara diz, não estou vendo nada disso aí. Porque tem a ver com o olhar de cada um e tem a ver com a imaginação, né? A gente olha para as nuvens e a gente vê o que quer, né? A gente vê o que a gente consegue olhar, e por isso cada olhar é um olhar único. Às vezes até o outro consegue ver a mesma coisa. Você tenta dizer, você força até para a pessoa, então, concordar, né? Para não ficar chato, não, estou vendo, mas nem está vendo, mas tudo bem. Ainda mais se for, no caso, esposa, né? A esposa diz, está vendo, então, ok. Mas a Bíblia é cheia de imagens, né? Tem muitas imagens na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Bom, o último livro da Bíblia é repleto de imagens. E se a gente fosse escolher, eu diria assim, é difícil escolher as imagens que a Bíblia fala, porque são tantas. Inclusive Jesus tem um jeito pedagógico de ensinar, que ele usa imagens. Ele olhava para o cotidiano das pessoas e a partir daquele cotidiano ele trazia ensinamentos, né? Era o semeador, ele olhava lá o lavrador da terra, e para aquela situação ele usava como exemplo. Ele usava o exemplo do pastor que cuidava das ovelhas. Enfim, isso é um tipo pedagógico, uma forma de ensinar que na Bíblia chama-se parábolas. Os profetas também eles têm muitas imagens para falar sobre realidades. Aliás, todas as imagens da Bíblia, a gente não pode ficar preso nelas. Elas sempre apontam para algo maior. Por isso também depende de quem enxerga, de quem lê, de quem interpreta. E às vezes pode ter leituras e interpretações diferentes a partir da mesma imagem, como a gente olha para as nuvens. E duas imagens me chamam a atenção do profeta Isaías. Quando ele vislumbra o reinado de Deus, ele diz, olha, nesse reinado, um bebê de colo, que ainda está amamentando, um bebezinho, ele vai estar sentado ao lado do ninho da cobra. Essa criança, esse bebê, vai estar sentado ali e vai colocar a mão no ninho da serpente. Vocês conseguem imaginar isso? Consegue? Difícil, né? A gente não consegue imaginar que um bebê, ainda amamentando, mesmo uma criança, sentada ao lado de um ninho de cobra, e ela colocar a mão ali e nada acontecer. Bom, primeiro porque muita gente aqui tem horror a cobras, né? Quem não gosta de cobras aqui? O pior, às vezes, não são essas cobras animais, né? São outros tipos de cobras. Esses, às vezes, são os mais piores. Mas, imagine ainda uma criança. Então, é algo que foge totalmente da nossa imaginação. É uma realidade muito além do que a gente consegue entender e perceber. Ou mesmo quando o mesmo profeta diz, olha, o lobo e o cordeiro vão pastar juntos. Lobo e cordeiro. O lobo é predador do cordeiro. E o profeta diz que no novo reinado, no reinado de Deus, eles vão pastar juntos. Não haverá derramamento de sangue, o lobo não irá comer o cordeiro. O boi e o leão pastarão juntos, comerão juntos. Veja, o profeta está colocando nas imagens realidades que para nós parecem tão antagônicas, tão distantes, tão irreais, impossíveis, para falar de uma realidade que é possível. Ele está falando de um reinado de Deus onde haverá paz. Ele está falando de um reinado onde a própria natureza será redimida. E é interessante, a natureza é redimida. Paulo fala isso em Romanos 8, que não só a humanidade anseia pela salvação, como também toda a criação. Então, quando a gente olha para a criação de Deus, nós precisamos olhar de uma forma que essa criação também está esperando essa redenção, porque ela chora, ela geme pela exploração, pela nossa ganância, que destruímos a criação de Deus.
O profeta está dizendo de uma realidade nova, de uma realidade de um reinado de Shalom. Shalom, vocês sabem o que significa Shalom, né? Uma expressão hebraica para dizer paz. Mas é muito mais do que simplesmente paz. É um estado de justiça. É um estado de igualdade. Shalom significa que as pessoas serão redimidas na sua integridade. Shalom significa uma sociedade onde as pessoas não valem mais do que outras. Uma sociedade em que uns, porque têm, são mais importantes do que aqueles que não têm. Numa sociedade onde o homem vale mais que a mulher. Numa sociedade em que alguns são privilegiados e usam o carteiraço para dizer, sabe com quem está falando? Para aqueles que não têm essa posição. Nesse reinado de Deus, não haverá isso. Por isso, nós podemos dizer que a nossa sociedade, o nosso sistema de vida é um anti-reino. Enquanto nós projetamos uma sociedade onde uns valem mais e outros valem menos, por questões étnicas, raciais, sociais, de gênero, enfim, se a gente coloca isso, essa não é o reino, esse não é o evangelho, essa não é a proposta de Deus. O Shalom anunciado é onde cada ser humano tem a sua dignidade, o seu valor intrínseco, porque é ser humano, é criação de Deus, é filho, é filha de Deus. Assim como toda a natureza, que é criação de Deus, tem a sua dignidade. E nós estamos, nessas últimas semanas, falando sobre ser igreja, que é o nosso tema da campanha de ação de graças, que daqui a 2 domingos nós vamos ter o nosso culto de ação de graças. Nós estamos falando sobre esse ser igreja. E o que significa ser igreja dentro dessa ideia do profeta? O que significa ser igreja nessa imagem de um reinado? Significa, meus queridos, minhas queridas, de que de alguma forma nós precisamos ser essa comunidade, ser esse espaço contra a cultura, esse sistema. Há um sistema que segrega, que separa, que exclui, para uma comunidade que inclui, para uma comunidade que abraça, para uma comunidade que acolhe, para uma comunidade onde diz, você é especial, você é importante. Não importa como você está, não importa como você vem, não importa quem você é importante porque você está nesse espaço. Você faz parte de uma comunidade do reino. Você faz parte de uma comunidade de pessoas que acreditam, que sonham por uma realidade maior. Você faz parte de uma comunidade que não se submete a um sistema anti-reino, mas uma comunidade que se deixa ter as marcas do reino de Deus, do reino da graça, do reino da justiça, do reino onde cada pessoa tem o seu valor. E por isso nós precisamos aprender a olhar isso. E aí, meus queridos, nós precisamos trabalhar a nossa forma de olhar. Por isso que eu disse que são 2 coisas importantes quando você imagina nas nuvens. É a imaginação, as imagens, o que a gente imagina e como a gente olha. E aí tem um texto bíblico muito interessante, que é um chamado, que está lá em Lucas, capítulo 5, que eu quero convidá-los a ler e a ouvir. Lucas capítulo 5, 27. Aqui Lucas diz chamado de Levi, Mateus chama o chamado de Mateus, mas é a mesma pessoa. Levi é o nome hebraico, Mateus nome grego, mas se refere a um cobrador de impostos, a um publicano, que na época era extremamente odiado. Aliás, até hoje, né, ninguém gosta de ser cobrado pelos impostos, né? Tem os caras da contabilidade que faz a gente pagar os impostos, né, Rudimar? Mas a gente não te odeia não, assim, tá? Pode ficar tranquilo. Mas na época de Jesus, cobradores de impostos eram pessoas desprezíveis, odiadas, eram traidores da pátria. Eram traidores do povo, porque eles estavam a serviço de Roma. Eles trabalhavam para Roma, eram judeus que trabalhavam para cobrar impostos para Roma. Então, imagine os conterrâneos dele, né? Tinham raiva, ódio
né, desprezavam por ele estar fazendo essa função. Mas olha o que Jesus faz. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus viu o publicano. Jesus olhou. Jesus percebeu. Tem aquela suma popular que diz: dize-me com quem andas, que direi. A gente sabe muito bem esse ditado popular. Vamos trocar isso, vamos dizer assim: dize-me como olhas, que eu direi quem tu és. A forma de olhar, o nosso olhar diz muito sobre nós. Diz muito sobre a nossa identidade. Os olhos comunicam muito mais do que palavras. Às vezes não precisa dizer palavras, mas só a forma de olhar comunica se é um olhar que acolhe, um olhar que é amoroso, um olhar generoso, ou um olhar julgador, condenador. Quem já não se sentiu acolhido por um olhar? Né? Aliás, posso pedir para você fazer o seguinte? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e sorria com os olhos. Faça um sorriso com os olhos. Não é difícil. A gente não está acostumado, né, a vezes, sorrir com os olhos. Mas os olhos também dão sorrisos. Os olhares podem ser generosos, acolhedores. Mas também quem já não se sentiu um olhar julgador? Quem já não sentiu aquele olhar fulminante? Aquele olhar que você coloca assim os olhos e você já vai derretendo, né? Talvez a gente também já fez isso. Em alguns momentos a gente olhou de maneira amorosa, mas de outras vezes a gente olha de maneira julgadora. Né? Já disseram para mim assim: pastor, a forma como você olha diz muito. Às vezes eu nem sei como é que eu estou olhando. O teu olhar já mostrou que você não gostou. E eu tentando esconder que eu não gostei. Mas é interessante, é uma reação do corpo, né? É uma questão até involuntária. Você não quer, mas os olhos não escondem. Porque é a janela da alma, é a expressão daquilo que está no nosso coração, fala mais alto do que códigos. Por isso, diga-me como olhas, que eu direi como tu és. Se a gente olha de maneira generosa, amorosa, se a gente tem um olhar acolhedor, esse é o tom da nossa vida, essa é uma das marcas da nossa vida. E o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Então, pessoas que estão toda hora julgando, olhando de forma desprezível, olhando de cima para baixo, olhando com desdém, desconsiderando o outro, e não precisa falar nada, só a forma de olhar diz muito sobre ela. Imagina aquele homem, coletor de impostos, publicano, né, que era desprezível. Como é que ele percebia os olhares dos seus conterrâneos? Não eram olhares amorosos. Eram olhares julgadores. Eram olhares raivosos. Eram olhares de condenação. E assim era dia após dia, todos os dias ele sentava naquela mesa e ele percebia esses olhares. Ele era sustentado por esses olhares, porque ali só tinha seus conterrâneos, ele precisava até de gente de Roma para cuidar e proteger a vida dele. Por quê? Porque os olhares eram de desprezo.
Agora chega Jesus e viu aquele homem, não diz nada além de siga-me. E por que aquele homem se levanta prontamente, larga o seu trabalho, larga a sua mesa, larga aquele espaço que ele estava cobrando impostos e segue Jesus? Jesus não convence ele, Jesus não usa argumentos, Jesus não aponta os seus erros, Jesus não aponta os seus pecados, Jesus não exige nada, simplesmente diz, olha e diz, siga-me. E ele prontamente levanta. É que o olhar de Jesus foi um olhar acolhedor. Talvez o que ele nunca experimentou, o que aquele publicano nunca experimentou, foi alguém que olhasse para ele de forma graciosa, de forma que desse para ele identidade, dignidade, que desse àquele homem o senso de que ele era alguém, de que ele era uma pessoa, de que ele era alguém valioso, mesmo fazendo o que fazia. O olhar de Jesus foi tão forte, tão penetrante, tão desmobilizador, que tirou aquele homem de trás daquela mesa e deu a ele a possibilidade de ele fazer uma outra vida, uma outra caminhada. Ele virou a mesa, de uma mesa de cobrança, de uma mesa de exploração, para uma mesa de festa. De uma mesa de festa. Ele celebra. Ele convida os seus amigos. E quem eram os amigos dele, né? Eram outros publicanos. Eram os que estavam na mesma situação. Eram os que se sentiam desprezados. Eram os que eram desconsiderados. Esse que ele traz junto. E é interessante que essa virada de mesa é a virada que Jesus proporciona àquele homem através de um olhar e de um chamado. Siga-me. E aí, meus queridos, eu percebo 3 características quando a gente fala sobre mesa, ou quando Jesus está à mesa, quando Jesus está comendo com as pessoas, e existem outros textos que nos narram isso. Mas pelo menos 3 características eu percebo. A primeira, o convite é para todos. Na mesa de Jesus, há lugar para todos e todas. O convite é generalizado. Venha, venha, pode vir. Isso é muito importante, isso é graça. Jesus convida as pessoas, independente de onde elas estão, como elas estão. Ele chama, ele olha de maneira graciosa, sem o olhar da religião, sem o olhar da condenação, sem o olhar do julgamento, sem o olhar do merecimento, dos méritos. Ele é graça, é olhar, venha, pode vir, a minha mesa está aqui, participe junto, coma junto. Vamos comer juntos, vamos beber juntos. A segunda característica que me chama a atenção é que sempre tem os que se incomodam. Em todos os textos tem aqueles que se incomodam com isso. Aqueles que se incomodam porque aqueles diferentes estão lá na mesa de Jesus. E parece que ainda não é diferente, tem gente que se incomoda com certos tipos de gente. Tem gente que ainda na igreja se incomoda porque alguns entram na igreja, porque alguns são assim, porque alguns são assado, porque alguns têm esse tipo de comportamento, outros têm esse tipo de comportamento e se incomodam. Não, na igreja não pode ser assim, na igreja tem que ser todo mundo bonitinho, sentadinho, organizadinho, a vida toda resolvida, ninguém tem problema, ninguém sofre nada, ninguém briga em casa, ninguém tem dificuldade financeira, ninguém tem dificuldade de relacionamento, afinal, na igreja somos todos bonitos e bem resolvidos. Acho que nem no mundo imaginário isso existe, né? Mas muita gente pensa isso. Muita gente quer que na igreja seja um lugar assim, de gente selecionada, e por isso se incomodam com certos tipos de pessoas. Mas é interessante qual é a atitude de Jesus. Jesus não expulsa esses, mas convida, chama para uma reflexão, ou chama para eles mudar a ideia, chama eles para uma conversão, chama eles para uma reconfiguração. Jesus chama essas pessoas e diz assim, mudem, não é por aí, essa não é a minha proposta, esse não é o meu evangelho é para todos. Agora, eu não vou tirar o publicano para você sentar no lugar dele, se você quiser, sente ao lado dele. Sente ao lado do publicano. Senta ao lado de alguém que você não goste. Pense em alguém, pense um tipo de pessoa
que você diz, que você acha que não deveria estar aqui. Pensa em um tipo de pessoa que você acha que não é digna do Evangelho. Pensa em um tipo de pessoa que você acha desprezível, que você acha horrendo. Pensa. Que tipo de pessoa? Não precisa dizer. O Evangelho é para essas pessoas. A graça alcança essas pessoas. Há lugar para elas na mesa do Senhor. E não sejamos nós os que se incomodam, os que queiram tirar, porque Jesus ele vai nos confrontar e vai dizer, não, eu não vou tirá-lo, não. Se você quiser, você fique. Você tem liberdade de sair. E a terceira característica que me chama a atenção é que essa mesa é a mesa da transformação. Porque quem senta ao lado de Jesus fica transformado, reconfigura. Agora não se transforma do jeito que eu quero. Daí a gente diz, isso mesmo, agora chegou. Então, as pessoas podem sentar aqui, ok, mas elas vão ser da forma como a gente quer. Não. Elas vão experimentar algo novo, uma vida nova, uma transformação a partir de Jesus. É Ele quem transforma. Não é segundo a nossa cultura, não é segundo os nossos desejos, não é segundo os nossos padrões, mas segundo os padrões e desejos de Jesus. É Ele quem transforma. Mas quem senta ao lado de Jesus, de alguma forma experimenta essa transformação, porque sentar ao lado de Jesus, sentar na mesa de Jesus é muita graça. É uma graça tremenda, é uma graça que não nos deixa mais viver num mundo de um sistema que separa, que é injusto, que é maldoso, que é violento. Não permite mais que a gente seja uma comunidade que esteja alimentando esse anti-reino. Mas quando nós sentamos no banquete, na mesa com Jesus, nós somos pessoas que vamos valorizar os valores do reino. Nós vamos trazer o reino, nós vamos viver o reino, nós vamos ser anunciadores desse reino. E nós vamos deixar com que essas marcas do reino sejam mais fortes. Porque Jesus nos transformou. Porque Jesus nos transforma. E é um processo contínuo, por isso que a gente precisa todos os dias se alimentar. A gente não se alimenta uma só vez. A gente não senta ao redor da mesa uma só vez. Mas a gente precisa constantemente estar sentado, se alimentando de Jesus, se alimentando dEle, da palavra, do amor dEle, para a gente poder viver nessa novo reino, nessa nova proposta de Evangelho. A minha oração, meus queridos, é que nós, pessoas, individualmente, nós, como coletivo, como comunidade, nós tenhamos essa marca do reino. Nós sejamos pessoas graciosas, que os nossos olhares se transformem, porque nós fazemos parte de uma mesa especial que é de Jesus. Nós fazemos parte de uma mesa que nos acolheu, de uma mesa que não foi pelos teus méritos, não foi pelos meus méritos, foi simplesmente pelo convite que Jesus disse, venham todos, venham todos. Venha cada um aqui. E ao sentar nessa mesa, isso trouxe dignidade, trouxe valor, e eu quero isso também para outras pessoas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos torne cada vez mais essa comunidade graciosa, acolhedora, essa comunidade que tem um olhar generoso, um olhar de amor, não julgador, mas um olhar de graça. Que Deus abençoe. Amém.